Estamos gravando novamente. Estamos voltando do nosso timer para vocês darem uma respirada. E nós estamos falando sobre a teoria de ligação de valência. Novamente, teoria de ligação de valência, por quê? Porque nós estamos falando sobre ligação entre átomos considerando os elétrons de valência. Qual a diferença de nós falarmos dessa teoria para a teoria dos pares de elétrons, a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Porque na teoria de repulsão, a gente estava preocupado só com a repulsão dos elétrons, compartilhados e não compartilhados. Aqui a gente está preocupado em haver a necessidade de uma sobreposição, de uma superposição de orbitais atômicos. De orbitais atômicos. Veja essa molécula que é o caso do etileno. Etileno é esta molécula que apresenta duas ligações, ou uma ligação dupla, com dois átomos de hidrogênio apresentando um ângulo de ligação entre o hidrogênio com a ligação dupla de 121 graus e 118 graus entre os dois hidrogênios. Veja, essa ligação, né, uma ligação Professor. Oi, não Sim, compartilhei, né? Desculpa. Imagina. Misericórdia. Falar pra você, viu? A pessoa quando vai chegando numa certa idade, só casa de repouso. Brincadeira. Brincadeira. Não me deixem levar pra casa de repouso que eu ainda tô bem da cabeça. Vamos lá voltar. Essa pandemia vai deixar tudo gente doida, bicho. Voltar aqui de novo. Nós estamos falando sobre teoria de ligação de valência. Nós estamos falando aqui sobre essa molécula, que é o etileno. O etileno apresenta ligações, duplas ligações entre o átomo de carbono com o átomo de carbono, e apresenta ligações de hidrogênio com carbono. A ligação do hidrogênio com o carbono faz um ângulo de 121 graus e entre os átomos de hidrogênio de 118 graus. Muito bem. Como se dá a ligação, né, de um carbono com outro carbono? Uma das ligações se dá pela sobreposição de orbitais P, que nós chamamos eixo internuclear, se você tem um núcleo aqui, um outro núcleo aqui, nos átomos de carbono, e você tem a sobreposição de um orbital P deste carbono da esquerda com a sobreposição de um orbital P com o carbono da direita. E isso permite você fazer uma ligação simples, que é um desses risquinhos aqui. Ó. Então aqui você tem uma ligação simples que nós chamamos de ligação sigma. Mas eu tenho duas ligações aqui entre átomos de carbono. A segunda ligação se dá pela sobreposição, em inglês chama overlap, desse orbital. Isso aqui é um orbital P no eixo Z, o outro orbital P. Você tem o overlap deles, ou seja, eles inclinam um em direção ao outro, né? Então, você tem esse orbital vindo para cá, e você tem esse orbital aqui vindo para cá, e eles se sobrepõem, tanto em cima quanto embaixo. E você tem nessa questão da sobreposição a formação desta segunda ligação. Então, quando você tem ligações duplas, uma ligação é uma ligação sigma, uma ligação da ligação dupla é uma ligação π. Quando você... Isso, estou falando para o caso do etileno. Etileno é a molécula em que ela tem fórmula C2H4. Beleza? Bem, no caso do acetileno, o acetileno ele é uma molécula C2H2. C2
C2, H. Deixa eu. Tá parecendo uma 1,4 isso aqui. Fala, Ângela, boa noite. C2, H2. Nessa molécula, que é o C2H2, veja, o carbono precisa se ligar com o outro átomo de carbono. A molécula daqui, ó. Você tem um átomo de carbono ligado com outro átomo de carbono fazendo 3 ligações. Ou seja, uma ligação tripla mais uma ligação simples com os átomos de hidrogênio. Então, essa ligação, uma ligação simples do átomo de carbono com outro átomo de carbono acontece no eixo internuclear. O núcleo está aqui. O outro núcleo está aqui. E você tem uma combinação dos orbitais P aqui no eixo. Então, você tem aqui um orbital P. A gente não está vendo, né? Você tem um orbital aqui. E você tem um outro orbital P aqui, que está se combinando. E essa combinação desses dois orbitais permitem que você tenha uma ligação sigma. Muito bem. Mas você tem 3 ligações. E para que você possa fazer as outras duas, são ligações, que são ligações π, você precisa ter a combinação de orbitais laterais. Uma das combinações laterais são desses orbitais P, que está no eixo Z. Aqui você tem um orbital, né? Um orbital Z. Aqui você tem um outro orbital e um outro orbital aqui. O que acontece para ter a ligação? Precisa ter o overlap dele. Então, um vem em direção ao outro. Esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Eles se ligam, na verdade, eles se sobrepõem, ou seja, uma sobreposição dele, uma superposição. E esse desenho quer demonstrar isso, essa sobreposição. Então, aqui eu tenho a formação de uma ligação π. Precisa acontecer em cima e embaixo para ter uma única ligação. E aí você tem o risquinho aqui do meio aqui é uma ligação π. Mas além disso, deixa eu apagar aqui. Além disso, você tem uma outra ligação π. Além disso, você tem uma outra ligação π. Essa outra ligação π vai partir da onde? De outros orbitais. Você tem um orbital que nós não estamos vendo, mas é um orbital no eixo P, no eixo X. Você tem aqui, ó, pode ser X ou pode ser P. A gente não está vendo isso aqui, né? Ele está bem escondidinho, mas aqui você tem um orbital aqui. E você tem um outro orbital aqui, ó. O que acontece? Esses orbitais, esse orbital vai vir aqui e esse vai vir aqui e eles vão acabar acontecendo a sobreposição. Esse orbital que está aqui vai vir nessa direção, esse aqui vai vir nessa direção e vai se combinar. E aí nós vamos ter, quando eles se combinarem, nós não está vendo muito bem. Por quê? Porque ele acaba fazendo. Ó, o que você está vendo dessa representação que eu estou tentando fazer para você é só isso aqui. Ó. Só isso, você não está vendo mais nada. Só essa partinha aqui representa isso que eu estou falando para você. Aqui na frente dá para você ver aqui, ó. Lá no fundo, muito pouco. O que representa essa ligação lá no fundo, eu vou desenhar aqui para você saber aqui. Deixa eu apagar isso aqui para você saber o que eu estou falando. Dessa segunda formação, a segunda formação da segunda ligação π. Deixa eu apagar aqui. Essa segunda ligação π é representada aqui, ó. A gente só está vendo isso aqui. Isso. Só isso aqui, ó.
Nós estamos vendo só isso aqui, ó. E aqui também, essa partinha aqui. Não estamos vendo mais nada, porque essa que está aqui no meio é no eixo nuclear. Agora, a primeira ligação, sim, a gente... Ah, sim, lá no fundo. E aqui na frente, né? Aqui dá pra gente ver inteiro, aqui, ó. Aqui e aqui também, ó. Dá para ver inteiro essa ligação. Ou seja, lá no fundo e aqui na frente é a ligação, é justamente essa parte aqui, ou seja, é essa ligação, que é uma ligação π, e mais lá no fundo. E a de parte de cima é justamente essa que eu já falei em primeiro lugar. E isso são exemplos de ligações π, então eu mostrei aqui para você as duas ligações π numa ligação tripla. E essa ligação aqui do carbono com hidrogênio é uma combinação de um orbital p com um orbital S, um orbital p com um orbital s. O azulzinho é orbital s, o cinzinho aqui são orbitais p. E aí o que você faz? O que está acontecendo aqui? Você está fazendo uma ligação, né, usando a teoria de valência, para poder representar essas ligações, ligações sigma. Veja que uma ligação tripla, você tem uma ligação sigma, duas ligações π. Então, sempre é o seguinte, quando você tem uma ligação sigma, quando você tem uma ligação simples, ela sempre vai ser uma ligação sigma. Quando você tem uma ligação dupla, você tem uma ligação sigma e uma ligação π. E quando você tem uma ligação tripla, você tem uma ligação sigma e duas ligações π. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, moçada? Pois é. Isso que a gente está falando é uma teoria da ligação de valência. Nós estamos usando a questão, né, de uma combinação de orbitais. Mas olha só como são as coisas, porque a gente está falando de combinação de orbitais e nem sempre essa combinação de orbitais permite a gente tirar conclusões em relação à geometria molecular. Veja bem o seguinte, olha só o caso, são casos semelhantes, tá? CH4, que é o metano, a amônia, o etano. E nós vamos entender o que é essa hibridização de orbitais. Vamos tomar como base a molécula de metano, que é essa molécula aqui. E vamos tentar avaliar ela conforme a teoria de ligação de valência. Então, olha, eu tenho um átomo de carbono ligado com 4 átomos de hidrogênio. Um átomo de carbono, se você fizer a distribuição eletrônica dele, ele vai ser um S2, 2S2, 2P2. Um elétron vai estar num orbital P, um outro elétron vai estar num outro orbital P. Veja, a camada de valência é essa aqui, ó. Nós estamos falando da teoria da camada de valência. A teoria da camada de valência, ou a teoria da ligação de valência, ela usa a camada de valência para fazer as suas ligações. Veja, eu tenho basicamente 2 elétrons aqui. Para quem não está entendendo essa representação do 2px, 2py, o orbital P tem 3 orbitais. E pela regra de Rand, a gente só pode colocar o elétron, você vai preenchendo, você coloca um elétron, e vai colocando de um em um e depois volta. Então, por isso que eu tenho um elétron aqui e um outro elétron aqui. Pois bem, olhando para essa distribuição eletrônica, o carbono poderia fazer apenas 2 ligações, porque ele pode compartilhar esse elétron e pode compartilhar esse elétron. Mas o carbono está fazendo 4 ligações. Por que isso acontece? Estão percebendo? Olha, eu vou repetir de novo. Você tem uma distribuição eletrônica do átomo de carbono. A gente não está falando que tem que haver sobreposição de orbitais? Ué, você olha que o carbono, pela distribuição eletrônica, quem que poderia fazer compartilhamento de elétrons? Este elétron, que está nesse orbital 2px, e este elétron aqui, que poderia fazer. Ou seja, se fosse olhar para a distribuição eletrônica, o carbono
poderia fazer apenas 2 ligações. Concorda comigo? Pois, concorda, moça? Pois é. Aí, o que acontece? Do jeito que está aqui, você não consegue explicar essa situação. Eu preciso, de alguma maneira, falar, mostrar como que o carbono pode fazer uma combinação de 4 orbitais e não de 2 orbitais. O que pode acontecer? Ora, você veja bem aqui que eu tenho um orbital P que está vazio. Ora, um elétron da camada de valência, lembre-se, eu estou falando da camada de valência. Um elétron que está aqui, olha, pode saltar para esse orbital P, ou seja, pode ir para o orbital P, na camada de valência. E você, quando acontece isso, ficará com 4 elétrons. 4 elétrons sozinhos nos orbitais para que aconteça as ligações. Veja, essa situação permite eu justificar como que um átomo de carbono pode fazer 4 ligações. Até aí, vocês estão entendendo? Tudo bem, gente? Não dorme não, que esse negócio aqui não é tão simples assim não, hein? Aí, veja, aqui eu estou justificando como que um átomo de carbono pode fazer 4 ligações. Da maneira que estava lá em cima, não dá. Mas veja, tudo bem, aqui eu consegui mostrar para vocês por que o átomo de carbono consegue fazer 4 ligações. Mas essa situação aqui não me explica o ângulo, porque o ângulo aqui, isso aqui é uma molécula tetraédrica. Esse ângulo aqui é de 109 graus. 109 graus. E, para bem dizer, 109,5 graus. 109,5 graus. E por que é 109,5 graus? A gente tem que responder por que é 109,5 graus. Por que só isso aqui não me dá condições de responder? Porque, veja, eu vou mostrar aqui para vocês. Se fosse somente isso, eu falar para vocês que a gente tem elétrons orbitais S, X, Y e Z, eu estou mostrando aqui os orbitais P, PX, PY, PZ e os orbitais S. Aí eu vou falar para você, não, então agora nós vamos fazer a combinação desses 4 orbitais, a sobreposição desses orbitais. Se fosse verdade mesmo isso, os ângulos de ligação deveriam ser 90 graus. Olha aqui, ó, a relação desse orbital com esse aqui é 90. Esse orbital está aqui em cima, aqui, ó. Está aqui em cima. A relação desse orbital com esse aqui é 90. A relação desse orbital com esse orbital aqui é 90, ou seja, esse orbital está aqui, ó. Está aqui. A relação desse orbital com esse aqui é 90. A molécula era para ser 90 graus. Não está 90 graus, são 109 graus aqui, são 109 graus aqui, são 109 graus aqui. Por que é 109 graus? Porque não é só simplesmente a gente haver uma situação em que você tem um deslocamento de um elétron de um orbital S para o orbital P. Na verdade, o que acontece é que você tem esses 4 orbitais, eles se combinam. Eles se combinam. Nós temos que lembrar o seguinte: os orbitais S e os orbitais P são ondas de densidade de probabilidade, ou são ondas eletromagnéticas. Ondas. E ondas podem ser combinadas para você ter interferências construtivas e para você ter interferências destrutivas. Então, o que acontece é o seguinte, lembrando, orbital S, orbital P, orbital D, isso aí são respostas da mecânica quântica. Quando você fala, então, que você vai ter uma sobreposição dos orbitais, você está tendo uma somatória de ondas. Você soma esses 4 orbitais, esse orbital, com esse orbital, com esse orbital e com esse orbital, e você vai acabar gerando 4 novos orbitais. São chamados de orbitais híbridos. Híbridos. 4 orbitais individuais são
geram-me 4 orbitais híbridos. Esses orbitais híbridos são chamados de sp3. Por que sp3? Porque eu estou usando um orbital s e 3 orbitais p. Esses 4 orbitais que eu juntei em 4 orbitais híbridos sp3, todos esses orbitais sp3 têm a mesma energia. E a junção desses 4 orbitais sp3 é que dá este ângulo de 109 graus. Tudo bem? Compreenderam? A situação é essa. Você tem... nós temos que, primeiramente, deslocar um elétron do orbital S para o orbital P. E isso permite eu justificar porque você vai ter 4 ligações. Mas não justifica a geometria. A geometria da molécula, essa questão do tetraédrica, é uma situação em que você tem que ter a combinação, a sobreposição de orbitais. Essa sobreposição de orbitais, você tem que lembrar que o orbital é onda. Onda eletromagnética. É onda. Por que onda? Porque elétron tem propriedade de partícula e tem propriedade de onda. O Schrödinger fez uma equação, usou uma equação matemática que remete à questão das ondas estacionárias. E ele pegou essas equações de tal maneira que as equações estacionárias permitiriam, então, o elétron, que é uma onda, ficar aprisionado. Aprisionado onde? Dentro de uma região onde existe a maior probabilidade de ser encontrado, que nós chamamos de orbital. Se você pega um orbital para combinar com outros 3 orbitais, são matemáticas, você pode recombinar eles e gerar outros orbitais híbridos. É isso que se chama hibridização. Você tem orbitais híbridos, são novos orbitais que combinados acabam tendo novos ângulos, um em relação ao outro. Eles combinados vai dar aquela diferença de aquela angulação de 109 graus. Tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza. Bem, a questão aí, aqui eu estou falando de uma molécula, é a situação, essas moléculas que têm esse tipo de formato aqui, ó. Você tem um átomo central e você tem 3 átomos localizados para baixo, formando uma base triangular, né? Uma base triangular. E mais um átomo aqui em cima, ou seja, esse modelo tetraédrico é típico falar, e você pode sim dizer que esse átomo aqui, ele tem uma hibridização do tipo sp3. Beleza? É típico, e isso é típico do átomo de carbono, a gente falar de que esse átomo de carbono tem uma hibridização sp3, tá? sp3 porque está usando um orbital s, um orbital p, se unem esses 4 orbitais para gerar 4 orbitais híbridos que vão ter o ângulo entre eles de 109 graus. Quando você pega a molécula do etileno, que é esta molécula aqui, nós temos a mesma situação. O carbono, veja, o carbono, 2 átomos de carbono e 4 de hidrogênio. O carbono precisa fazer 2 ligações, uma sigma, uma pi, com um átomo de carbono. Um átomo de carbono vai fazer com o outro uma ligação sigma e uma ligação pi. Você pega um átomo de carbono, você vai observar que pela distribuição eletrônica você tem 4 elétrons na camada de valência. 4 elétrons. Quer dizer, o carbono poderia fazer 2 ligações. Aí você fala, mas André, por que você sabe que ele pode fazer 2 ligações? Porque é o seguinte, o orbital S aqui está preenchido. Esse orbital aqui está preenchido. Agora, o orbital P não está preenchido. O orbital P cabem 6 elétrons. Você tem 2 elétrons aqui. Ó. Você tem um elétron aqui e um elétron aqui. Ainda cabe um elétron a mais aqui, mais um elétron aqui, e cabem 2 elétrons aqui.
Então veja, do jeito que está aqui, um carbono poderia fazer apenas 2 ligações. Aqui não tem como fazer ligação. Não dá para entrar elétron aqui nesse orbital. Aqui tem. Mas veja, 2 ligações não me resolve. O carbono está fazendo uma ligação, outra, outra e outra. 4 ligações. Novamente, se eu pegar um elétron que está aqui nesse orbital S, um elétron, hein? Não são 2 não, e colocar aqui, eu vou ter essa situação aqui. 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Agora você tem condições do carbono fazer 4 ligações, porque você pode colocar mais um elétron aqui, mais um elétron aqui, mais um elétron aqui e mais um elétron aqui. Mas quando você faz isso, era para nós termos moléculas com ângulos de 90 graus. Porque a relação entre esse orbital com esse orbital aqui, essa relação desses orbitais aqui é de 90 graus. E a molécula não tem 90 graus. Este ângulo aqui, olha, é de 118 graus, esse ângulo aqui é de 121 graus. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: você tem, em primeiro lugar, lembrando que na molécula de etileno você tem uma ligação simples e você tem uma ligação dupla. Aonde você está vendo amarelinho aqui, você tem uma situação da combinação, é isso que é importante, vou voltar aqui. Você tem 4 orbitais, 4. Esse orbital aqui, ó, 2pz, que é justamente este orbital aqui, eu vou desenhar, vou passar por cima só uma única vez. Ou seja, aqui você tem o orbital 2pz. Então, esse aqui é o orbital 2pz. Esse orbital 2pz, né, e aqui é do outro átomo, o outro orbital 2pz, ele vai se ligar através do deslocamento, né, dele, lateral desse orbital aqui, fazendo a ligação dupla, tanto em cima quanto embaixo. Tanto em cima quanto embaixo. Os orbitais vão se deslocar e vão acabar até a sobreposição, formando a ligação dupla. Uma outra... Então, isso aqui, essa situação é responsável pela formação de uma ligação dupla, que é a ligação π. Para fazer as demais ligações, porque eu tenho ligação sigma aqui, 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 ou seja, eu tenho que fazer 3 ligações sigmas, eu vou pegar esses outros 3 orbitais aqui. E eu vou... Há a necessidade de haver uma hibridização desses orbitais. Por que a necessidade de fazer uma hibridização dos orbitais? Porque se não hibridizasse, não poderia ter esses ângulos aqui, esse ângulo de 118 graus e nem este ângulo do amarelinho em relação ao outro amarelinho, que é de 121 graus. O que está acontecendo? Eles vão se hibridizar, ou seja, um orbital S, dois orbitais P. Então eu vou ter uma hibridização chamada de sp2, ou seja, eu vou pegar um orbital S, 2 orbitais P. Juntam-se esses 3 orbitais para gerar 3 orbitais híbridos que estão aqui, que juntos criam essa situação desses ângulos. Então você veja bem, né? São justamente essas moléculas que criam esses ângulos, que conferem, né, esses ângulos entre o átomo de hidrogênio e entre o átomo, né, de hidrogênio e entre o átomo de hidrogênio e essa ligação com o átomo de carbono. Né? Então, basicamente, aonde está verdinho aqui, ó, são as ligações provenientes dos orbitais de hibridização sp2, 2sp2, e o em vermelho são os orbitais pz. Tudo bem? Estão conseguindo respirar aí? Vocês estão conseguindo? Ô, gente, tá conseguindo mesmo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo? Please.
Eu acho que essa hora não é uma boa hora para comer. Cuidado para você não ter digestão, Lucas. Cuidado. Respira mesmo. Boa, é bom, hein? Olha só, minha comida depois eu vou comer. Olha só, vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Veja, essa situação, aqui eu estou falando na questão de ligação dupla. Você imagina na ligação tripla. Você tem o átomo de carbono, molécula aqui, ó, C2H2, que é a molécula chamada de acetileno. Essa molécula, veja, preciso fazer a distribuição do carbono, porque o carbono, veja, eu tenho aqui um carbono se ligando com outro carbono por 3 ligações, e um dos carbonos se liga com o hidrogênio e o outro carbono se liga com o outro hidrogênio. Então, eu preciso saber se. Aqui está falando que o carbono está fazendo 4 ligações. Uma ligação, 2, 3 e 4. Por meio da distribuição aqui, eu tenho a camada de valência contendo 4 elétrons. Mas desses 4 elétrons, apenas 2 elétrons, esse aqui e esse aqui, pode acabar se ligando. O que a gente faz? O elétron que está no orbital 1s, eu vou passar ele aqui, para esse orbital 2pz. Ah, mas como que você fala um negócio desse? Ué, nós estamos na mesma camada. Ó, 2. Não, estamos na mesma camada. Quando nós fazemos isso, você distribui os elétrons. Aqui eu estou justificando fazer 4 ligações. 4. Só que veja, dessas 4 ligações, 2 são ligações π. Uma, você vai pegar um orbital 2pz para fazer uma ligação π, e você vai depois pegar uma outra orbital p para fazer a outra ligação π. E você vai sobrar depois um orbital s e um orbital p para juntar os dois, fazer uma hibridização, para que você possa ter essas ligações, todas elas na forma linear, que você tem 180 graus, você não tem 90 graus aí. Então veja, o que está acontecendo? Você tem um orbital Z, está aqui em vermelho, que seria esse aqui, esse orbital aqui, e esse orbital aqui seria esse aqui. Ops, só um minutinho. Esse orbital aqui. E outro que está aqui embaixo que a gente não está vendo, na verdade ele estaria aqui. Esses orbitais, eles estão, na verdade, se sobrepondo lateralmente, formando uma ligação π. Aqui eles se ligam aqui, e ao se ligarem lateralmente, eles estão formando uma ligação π. Mas veja, essa ligação, mas veja que essa ligação não é única, preciso ter uma outra ligação lateral, que é o outro orbital p. Essa aqui é outro orbital p. Aqui eu tenho um outro orbital p. Aqui eu tenho um outro orbital p. E aqui eu tenho um outro orbital p. Esses orbitais p que estão aqui nas laterais, eles também vão se ligar e vão formar, a partir do momento que eles se ligam, vão formar outra ligação π. Então veja, aqui eu tenho uma ligação π. E aqui em cima, ou seja, nesse azulzinho aqui, eu tenho uma outra ligação π. Mas ainda está faltando 2 ligações. 2 ligações. Não tem como você deixar 90 graus. Porque, veja, como você vai... Se fosse, era para deixar 90 graus. Aqui, esse orbital em relação a esse aqui é 90. E esse orbital em relação a esse aqui é 90.
as moléculas não têm ligações com ângulos de 90 graus, 180 graus. O que acontece? Nós vamos pegar esses dois últimos orbitais e vamos fazer uma hibridização deles. Então, isso aqui é uma hibridização que nós chamamos SP. Nós estamos usando aqui somente dois orbitais. Pega um orbital S do carbono com o orbital P do carbono, dois orbitais, e geramos dois orbitais híbridos aqui. Estou pegando um orbital S, um orbital P, hibridizo e vou gerar esses dois orbitais aqui, que quando juntos me geram esse orbital, que é um orbital de 180 graus. Então eu tenho um átomo de carbono que tem este orbital híbrido, que está aqui, eu tenho outro orbital de carbono que tem este mesmo orbital, há a convolução desses dois orbitais híbridos, permitindo então que o átomo de carbono se ligue com o outro e permitindo que o átomo de carbono se ligue com os átomos de hidrogênio, fazendo, portanto, cada átomo de carbono uma ligação. Aqui, nesse caso, no amarelinho, uma ligação sigma. Então, isso aqui é uma ligação sigma, isso aqui é uma ligação sigma, e esse outro amarelinho aqui é uma ligação sigma. Tá sofrendo muito, Patrícia? Misericórdia. Imagina. Isso aqui é de sofrimento. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês entenderam, pelo menos, vocês entenderam que é possível a gente representar, ou a gente comprovar, ou a gente justificar por que o átomo de carbono pode fazer 4 ligações. Tudo bem aí? Isso daí vocês concordam? E isso vocês conseguiram entender por que o carbono consegue fazer 4 ligações, beleza? Pois é. Então já pelo menos vocês já entenderam 50%. Vamos voltar aqui. Eu vou. Olha só, talvez essa aqui seja uma situação mais fácil. Talvez, né? Deixa eu ver se é mais fácil ou não. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Isso aqui é mais fácil. Mas vamos, a gente estava falando dessa molécula. Eu vou voltar nessa molécula aqui, ó, que eu acho que ela é mais simples. Deixa eu apagar aqui. Um momento, please. Olha só, gente. Nós estamos querendo desenhar a molécula do etileno. Etileno é essa molécula aqui. É o eteno. Um átomo de carbono com outro átomo de carbono, ligação dupla. Dois átomos de hidrogênio. Tudo bem. Quando a gente vai fazer estrutura de íons, a gente não tem que fazer a distribuição eletrônica? Fizemos uma distribuição eletrônica aqui. E pela distribuição eletrônica, você mostra que na camada de valência tem 4 elétrons. E que poderia esse átomo de carbono fazer apenas 2 ligações, porque você só tem 2 elétrons aqui para compartilhar. Lembrando que a gente está falando de uma teoria de ligação de valência, a gente está olhando para a camada de valência. O que acontece? Para justificar as 4 ligações, porque veja, um átomo de carbono está fazendo uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, porque a ligação dupla são 2 ligações cada. 4 ligações. Então nós vamos pegar um elétron daqui e vamos colocar aqui. Quando a gente faz isso, você está fazendo essa situação. E aí você consegue me demonstrar que um átomo de carbono pode fazer 4 ligações. E isso daí vocês entenderam, beleza? Tudo bem aí? Aí, a questão é o seguinte, tá bom. Então ele pode fazer 4 ligações.
Então, deixa eu fazer aqui agora. Deixa eu apagar um negócio aqui. Se são 4 ligações, aqui nesse orbital P, eu tenho, no orbital não, no átomo de carbono, eu tenho o orbital P que está aqui. Eu tenho o orbital P que está aqui. E eu tenho o orbital P que está aqui, ó. E a relação entre esse orbital aqui, ó, para esse orbital aqui e para esse orbital aqui é 90 graus. Então você veja bem o seguinte. Vamos supor que aqui esse orbital vai se ligar aqui com o hidrogênio. Eu teria um hidrogênio, estaria aqui, ó. O outro hidrogênio, então um hidrogênio estaria aqui, nesse orbital. O outro hidrogênio estaria aqui. E esse outro orbital, ele estaria convoluindo, desculpe, esse orbital Z aqui, ó, estaria convoluindo com o outro orbital Z que está aqui, para poder fazer a ligação dupla. Então aqui você tem uma ligação dupla, uma ligação com hidrogênio, com outro hidrogênio, e aqui você teria a ligação com outro átomo de carbono. Até aí vocês estão entendendo? Fala que sim, por favor. Até aí vocês estão entendendo? Bem, aí, olha só. Este ângulo daqui para cá é 90 graus. Então, os hidrogênios estariam ligados 90 graus um em relação ao outro. Só que, veja, o ângulo entre esse hidrogênio e esse outro hidrogênio não é 90, é 118 graus. 118 graus. E a relação entre esse hidrogênio com essa ligação aqui, ó, também seria 90 graus. Aqui, olha, seria 90 aqui, ó. Aqui tem 90. Mas, se você pegar esse hidrogênio, ou esse hidrogênio com essa ligação aqui, não é 90, é 121 graus. Vocês estão entendendo aonde que está morando o problema? Ou seja, aqui, você está entendendo? Se nós fôssemos, novamente, se nós fôssemos olhar apenas os orbitais, a maneira como esses orbitais estão no eixo x, y e z, os átomos de hidrogênio deveriam ter ângulos entre eles de 90 graus, e entre o átomo de hidrogênio e o átomo de carbono, essa ligação, né, entre os átomos de carbono, seria também de 90 graus. E não são. São ângulos maiores. Ah, por que são ângulos maiores? Porque está acontecendo alguma coisa com esses orbitais aqui, ó. Está acontecendo alguma coisa com esses orbitais. Que coisa que está acontecendo com esses orbitais? Alguma coisa precisa acontecer com eles para que o ângulo não seja de 90, seja 118 e 121. Estão entendendo aí? Pois é. Aí, precisa acontecer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa é a hibridização. Quando você tem esses orbitais S, P, X, PY e PZ, de uma maneira individual, eles vão ter todas essas relações angulares. Então, eu vou até tentar apagar porque está muito. Não sei se todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Deixa eu ver se aqui. Aqui. E vou tirar esse negócio aqui também. Então, você veja. Esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui era para ter um ângulo entre eles de 90 graus. Por quê? Aqui você tem uma reta e aqui você tem também uma reta. Eu vou agora tirar isso aqui e vou passar uma reta. Para ver se vocês conseguem ver. Você tem aqui uma reta aqui, ó, que liga daqui. Ops. Você tem uma reta que liga daqui a aqui. E
aqui é uma reta, né? Desculpa que a reta não está tão reta, parece uma curva. E você tem uma outra reta aqui, ó, que liga aqui esse hidrogênio. Daqui desse hidrogênio para esse outro hidrogênio é um ângulo de 90 graus. Daqui desse hidrogênio, dessa reta, isso aqui é uma outra reta, isso aqui também é um ângulo de 90 graus aqui, ó. Só que a molécula não tem os hidrogênios, os ângulos não é de 90, é de 118 graus. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem enxergar isso? Pois é. Como não é 180, como o ângulo entre os átomos de hidrogênio não é de 80 graus, de 90 graus, é 118 graus, está acontecendo alguma coisa com esses orbitais. O que está acontecendo com esses orbitais? Esses orbitais aqui, para não ficar com esses ângulos de 90, eles precisam se recombinar. Agora, a gente precisa lembrar o que é orbital, porque passam uma ideia para a gente como se orbital fosse uma coisa física, uma caixinha onde você está colocando elétron. Orbital não é caixinha, ele não é uma casinha onde você está colocando elétron. Orbital é uma resposta de uma equação. É uma resposta na verdade, é uma superfície de resposta de uma equação matemática, que é uma equação baseada na mecânica quântica. Se é uma equação, você pode fazer sobreposição dessas equações. Você pega a equação que descreve o orbital S, que descreve o orbital P, você sobrepõe elas, e quando você sobrepõe essas equações, na verdade você está sobrepondo, quando você está fazendo isso matematicamente, você está fazendo isso pensando de que você está trabalhando os elétrons como ondas. Ondas. Quando eu pego uma orbital. Porque, veja, orbital é o que? É a região mais provável de você encontrar o elétron. A região mais provável de você encontrar o elétron é onde o elétron está. Então você está combinando o quê? Ondas que os elétrons emitem. São ondas que representam os elétrons. Bem, se eu vou combinar esses orbitais, quando eu combino esses orbitais, quando eu combino esses orbitais, eu preciso lembrar, eu tenho 4 orbitais. Um orbital está sendo usado, que é esse aqui, para fazer a ligação dupla. Os outros 3 precisam se ligar para poder. Se eles não se ligarem no sentido de fazer uma hibridização, hibridizar significa combinar. Se você não tiver uma combinação, uma hibridização, uma mistura desses orbitais para gerar orbitais resultantes, não vai haver a formação não vai haver a formação deste ângulo de ligação. Se não tiver a formação de orbitais híbridos, você não vai conseguir ter esse ângulo aqui de ligação de 118 graus. E nem deste orbital para esse aqui, nem onde que eu vou colocar? E nem desse orbital para esse aqui de 121 graus. Pois é, eu estou combinando 3 orbitais gerando 3 orbitais atômicos, gerando 3 orbitais híbridos, gerando 3 orbitais híbridos. São esses aqui. Esses 3 orbitais híbridos, quando combinados, vão formar este aqui, que é o orbital sp2. Ah, por que sp2? Formado por um orbital S e 2 orbitais P. E aí, conseguiu clarear um pouquinho mais? Meus filhos conseguiram? Conseguiu clarear um pouquinho mais? Pode falar não, pode falar sim também. Entendeu? Pode chorar também, sem problema. Meu Deus do céu. Cadê vocês, meu filho? Não vai embora, não. Chora, chora. Também não fica assim, né, Clarice? Pô, também não é assim também. Não, só se for por causa de matemática, aí pode sim.
Olha só, vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Essa molécula aqui, ó, difluoreto de berílio. O berílio tem 4 prótons, 4 elétrons. Você faz distribuição eletrônica, você tem essa camada de valência, 2s2. Gente, 2s2, se você olhasse aqui essa distribuição eletrônica, você não poderia falar que o berílio faz duas ligações, que o berílio está fazendo duas ligações com o flúor. E aí, como que ele vai fazer essas ligações? Se você tem 2 elétrons no orbital s. Ué, você aqui não está aparecendo, mas o berílio tem 3 orbitais p, 3 orbitais p, vazios. É da camada de valência. Camada N igual a 2, tem 3 orbitais vazios. Pega-se um elétron que está aqui e coloca num dos orbitais. Quando você faz isso, você dá a possibilidade do berílio fazer duas ligações. Você tem um elétron aqui sozinho, um elétron aqui sozinho. Tudo bem? Que isso, Cleide? Você está me deixando preocupado. Tudo bem, gente? Dá risada. Fica. Aí, veja bem. Nós precisamos agora saber o seguinte: o berílio. O berílio tem um orbital. Olha só como são as coisas, hein? O berílio, vou colocar aqui uma bolinha. O berílio está aqui. Ele precisa fazer duas ligações. Duas. Um orbital. Você tem aqui um orbital aqui, que poderia ser o orbital S. E você tem um orbital P, que eu poderia colocar aqui. Ó. Um orbital P aqui. Até aí, tudo bem? A minha representação lá do berílio. Até agora eu estou falando do berílio só. Tudo bem, gente? Beleza. Aí, veja bem. Então aqui eu tenho o berílio aqui no centro tem aqui um orbital S e depois eu tenho um orbital P. Esse berílio, que é justamente essa representação de um orbital S, precisa fazer duas ligações com o flúor. Um flúor poderia vir aqui, olha, eu vou colocar o flúor aqui. Um flúor com orbital P pode vir aqui e se juntar aqui. Saiu aqui fora, não consigo. Mas isso aqui é um orbital P do flúor. E o outro flúor poderia estar aqui. E um orbital P do flúor poderia vir aqui. E aqui o outro orbital P do flúor. Outro não, é o mesmo, né? Deixa eu tirar esse bico aí que... Tudo bem, gente? Até aí vocês entenderam? Aí, qual que é o ângulo que existe aqui, ó? Nesse meu exemplo. Qual que é o ângulo? Vou mostrar de novo aqui, ó. Qual que é o ângulo que existe? Você teria aqui é o flúor, aqui é um átomo de flúor. Pô, bicho, não tô conseguindo escrever aqui. Aqui você tem um átomo de flúor. Aqui você tem um átomo de berílio. E aqui você tem um outro átomo de flúor. Qual que é o ângulo aqui, ó? Fala aí pra mim qual que é o ângulo. Na representação que eu fiz lá, qual que é o ângulo? É esse ângulo mesmo, 90 graus. Obrigado, Tom. Muito bom. 90 graus. Isso aí, né, meu?
Obrigado aí. 90 graus. Esse ângulo aqui é 90 graus. Você vai passar aqui, ó, uma reta aqui, ó, uma reta aqui, ó. Esse ângulo aqui é 90 graus. 90. Tudo bem aí? Moçada, tudo bem aí que eu tô falando? Aí, veja, 90. Olha aqui a molécula. A molécula é linear. Você tem algum ângulo de 90 graus? Não. Pois é justamente isso. Ou seja, não, você não pode simplesmente representar essas hibridizações somente deslocando o elétron. Porque se fosse só questão de deslocar o elétron, a molécula não teria essa geometria. Para a molécula apresentar essa geometria, está acontecendo uma outra coisa. Ah, qual que é a outra coisa? Precisa-se haver uma combinação desses orbitais sp, uma hibridização sp do berílio, gerando dois orbitais híbridos, que são, quando somados, vai gerar isso aqui. E aí, quando você tem esses orbitais aqui, você vai permitir que o flúor se ligue de um lado, o outro flúor se ligue de outro, e você vai ter uma molécula que é linear. E não uma molécula. Porque se eu fosse representar essa molécula do jeito que eu estou colocando aqui, a molécula seria isso aqui, ó. Berílio. Berílio. Aí você teria uma ligação aqui, seria o flúor. E uma outra aqui, 90 graus, seria o outro flúor. Se fosse seguir isso aqui, ó. Um flúor ele ia se ligar por meio do seu orbital P com outro berílio com orbital P, ou seja, seria essa ligação. E essa outra ligação que faz esse ângulo aqui, ó, de 90, essa outra ligação seria o orbital S do berílio com o orbital P do flúor. Mas não é, ela não é, não tem, não é, a geometria não é essa. Esse flúor está muito deslocado para cá. A ligação é justamente aqui, ó. Tô fazendo pontilhado. O flúor está aqui, ó. Para o flúor ficar aqui, é necessário que os orbitais do berílio sejam hibridizados. Para você ter essa situação aqui. Fala que vocês entenderam alguma coisa. Conseguiram entender um pouquinho? O silêncio é um problema seríssimo. Falando o seguinte, se fôssemos seguir essa representação, né, que eu fiz aqui, esse aqui é o orbital P do berílio, esse aqui é o orbital S do berílio. Deixa eu tirar esse berílio, vai que tá me enchendo a paciência. Então, esse aqui é o orbital S do berílio. Então, isso aqui é o berílio. Orbital S do berílio, orbital P do berílio. Lembrando que o orbital P tem duas abas. Para se ligar um orbital P do berílio ligaria com outro orbital P do flúor. Aqui tem uma outra aba que eu não estou conseguindo por causa da limitação do... Eu já estou no final aqui, né, do PowerPoint, não consigo riscar aqui para vocês verem. Mas tem uma aba aqui do orbital P do flúor e outra aba para fora aqui do orbital do flúor. Depois, um outro átomo de flúor, ele vem com o orbital P, se liga aqui, né, aqui é um orbital P, se liga no orbital S do berílio. Isso aqui denota um ângulo de 90 graus. Você era para ter uma molécula como essa aqui, ó. Essa aqui era para ser a molécula, a estrutura dela, a geometria dela. Mas você não encontra a molécula com essa geometria. Você encontra o contrário. O flúor está justamente onde está o pontilhado. O que fez o flúor sair dessa posição e vir parar aqui, ó? O que fez o flúor sair dessa posição e vir parar aqui é o fato do berílio ter esses dois orbitais e ocorrer uma hibridização desses dois orbitais.
haver uma sobreposição desses orbitais, uma mistura desses orbitais, uma combinação desses dois orbitais, gerando dois orbitais híbridos, que, quando somados, vão apresentar essa configuração aqui, em que você vai permitir, de um lado, se ligar um flúor e, de outro lado, se ligar outro flúor. Essa geometria aqui é uma geometria linear. Essa aqui não é linear. Essa aqui seria angular. Você tem um ângulo aqui. Aqui não, aqui é linear. Aqui é um ângulo de 180 graus, aqui é de 90. Tudo bem aí? A hibridização serve para justificar o ângulo das moléculas. Sem a hibridização, você não consegue justificar o ângulo das moléculas. Você consegue justificar apenas o número de ligações. Olha aqui, é claro que as coisas podem começar a piorar, porque, veja, você pode ter moléculas que apresentam átomos centrais, e veja que a gente está falando de hibridização dos átomos centrais, sempre, ó. Aqui é um átomo central, porque você tem hidrogênio para cá e carbono para cá. Aqui você tem átomo central. O berílio está aqui, flúor de um lado e flúor do outro. Aqui você tem um átomo central. Você tem fósforo no meio, cloro nas pontas. Região axial, região equatorial. Bem, vamos pegar o fósforo, fazer a distribuição eletrônica dele. Você vai encontrar que o fósforo apresenta sua camada de valência, orbitais S, orbitais P e orbitais D vazia. Se você perceber bem, este fósforo está fazendo 5 ligações, mas ele poderia fazer 3. 3 ligações. Ué, como que ele vai fazer 5? Ele vai ter que usar outros orbitais que estão na camada de valência. Você tem o orbital D vazio. Joga um elétron daqui para o orbital D. Agora você tem 5 orbitais que podem acomodar mais 5 elétrons. Pronto, você já justificou que você pode fazer 5 ligações. Agora, veja bem o seguinte. Se você fosse pegar esses orbitais S, o orbital P e o orbital D, o ângulo das ligações deveriam ser todos eles ângulos de 90 graus. Não são ângulos de 90 graus. Tem ângulos de 90, que é aqui, ó. Isso aqui é um ângulo de 90 aqui. Agora, este ângulo daqui para cá, ó, esse ângulo daqui para cá é um ângulo de 120. O ângulo deste átomo para esse átomo aqui é 120. O ângulo desse átomo com este átomo aqui, ó, é 120. Ué, como que você então vai justificar esses ângulos se os orbitais não conseguem justificar isso? Ué, porque você tem um processo de mistura destes orbitais. Um processo de mistura. Você precisa misturar 5 orbitais. Um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D para poder fazer uma coisa dessa aqui, de ter esses ângulos. Senão você não consegue. Então você está pegando 3 orbitais P, um orbital S e um orbital D, que juntados todos vai me gerar esses 5 orbitais híbridos. 1, 2, 3, 4, 5, que apresentam os seus ângulos entre eles, permitindo com que os átomos tenham essa configuração. E isso é um tipo de hibridização do tipo sp3d. sp3d. Por que você está partindo de um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D? E aí? Tudo sofrível? Mais ou menos? Olha só. Nós temos moléculas. Você vê que eram tudo moléculas, geometrias que a gente já tinha falado.
Eu só estou tentando explicar para vocês por que que a geometria... Ao invés de eu chegar e falar para você, olha, a geometria aqui, esses ângulos é tudo 90 graus. São exemplos de moléculas octaédricas. Mas por que que elas têm 90 graus? Eu tenho que explicar, vocês precisam saber por que que ela tem 90. Por que que essas moléculas aqui, olha, aqui você tem ângulos de 90, aqui você também tem ângulos de 90. E por que que aqui, entre esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui, ó, é 120, não é 90? Ou entre esse aqui e esse aqui, ó, é 120. Ou entre esse aqui e esse aqui, é 120. Tem que explicar. A explicação é na hibridização, porque você vai ter esses orbitais híbridos. Pega-se 5 orbitais e você vai pegar e fazer esses orbitais aqui. Veja, é o caso do octaedro, dos compostos octaédricos. SF6. SF6. Você tem 6 átomos de flúor ao redor de um átomo de enxofre. Então, o átomo central precisa acobertar, precisa acomodar 6 átomos de flúor. O átomo de enxofre precisa acomodar 6 átomos de flúor. Vamos fazer a distribuição aqui do enxofre. Você vai observar que o enxofre tem uma distribuição eletrônica, que é essa aqui. 2 com mais 2 com mais 2, 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons. Só que quem poderia, pelo menos por meio dessa distribuição aqui, quem poderia fazer a distribuição eletrônica, a ligação química poderia ser esse hidrogênio e esse hidrogênio. Ora, isso aqui, bicho, você conseguiria fazer 2 ligações. 2. Mas ele está fazendo 6. Ora, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar um elétron que está aqui no orbital S, vamos colocar num orbital D. Vamos pegar um elétron daqui do orbital P e vamos colocar em outro orbital D. É justamente isso que está acontecendo. Perceba que agora eu consigo fazer 6 ligações. Aqui eu só estou falando quem são os orbitais. Um é orbital DZ2, o outro orbital DX2Y2. Isso aí não tem importância o nome do orbital. Vocês só precisam saber que eu estou usando um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. 6 orbitais. 6 orbitais. Agora, esses orbitais, da mesma forma, são orbitais, são ondas. Nós vamos ter a combinação desses 6 orbitais, ou seja, um orbital S, 3 orbitais P, 2 orbitais D, 2 orbitais D, momento, 2 orbitais D, que estão esses, para poder serem hibridizados, ou seja, combinados, para gerar esses orbitais híbridos. Veja, eu tenho 5 orbitais híbridos. Eu tenho um orbital... My God. Eu tenho um orbital aqui, um orbital aqui, um outro orbital aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. E veja que o ângulo de ligação entre eles é de 90 graus, que permite você ter esta molécula. Que permite você ter essa molécula. Tudo bem, gente? Então, na verdade, nós precisamos primeiro justificar como que nós podemos, ou como que nós temos o átomo central fazendo um número de ligações que estão demonstrando lá. Ou seja, aqui o átomo está fazendo 6 ligações. Eu preciso demonstrar
Por que que ele está conseguindo fazer 6? Aqui ele faz 2 ligações. Tirei um elétron e passei por orbital D. Mas, professor, mas você pode passar por orbital D? Ué, eles estão na mesma camada. Isso é necessário para você representar essas ligações, senão você não consegue fazer essas ligações. Aí você fala, mas professor, tem que ter hibridação? Se você não fizer hibridação, se eu começar a desenhar aqui os orbitais do orbital P, você vai ver que não consegue. Tem que hibridizar para que você possa ter essas, né, os orbitais permitirem, né, os átomos se ligarem com 90 graus em ângulo. Aqui é só para demonstrar para você o seguinte. Eu vou dar uma. Porque eu estou falando, e aí a gente tem que ver a importância dessas questões da hibridização. Aqui é uma molécula, talvez você já tenha ouvido falar, que é o benzeno. Benzeno é essa molécula, C6H6, aonde você tem cada pontinho aqui, essa situação, esse estrangulamento, é um átomo de carbono. Você tem 6 átomos de carbono, tá aqui. Ó. Nessa situação, né, do átomo de carbono, nessa situação, dessa molécula, este átomo de carbono está fazendo 4 ligações. Mas este ângulo aqui, novamente, é o mesmo ângulo da ligação do etileno. Do etileno, que é um ângulo de 121 graus. Desculpa, de 118 graus. E o ângulo desse hidrogênio para essa ligação dupla é 121 graus. Este carbono aqui, ele tem uma hibridização que a gente já falou, é uma hibridização sp2. sp2. É a mesma situação dessa aqui. Hibridização sp2. Ó, esse carbono aqui, ó, ele hibridiza 3 orbitais, um orbital S, 2 orbitais P, para gerar 3 orbitais híbridos e fazer esses orbitais híbridos. Veja que este ângulo aqui vai ter 118 e desse ângulo para cá é um ângulo de 121 graus. É a situação que permite o benzeno se ligar dessa maneira. E a ligação dupla é feita pelos orbitais Z que estão aqui. Ó. Eles se ligam de um orbital no outro, de um orbital no outro. Na verdade, o que acontece? Essas ligações, o elétron vai saltando de um orbital ao outro. Saltar de um orbital ao outro significa que essa ligação dupla, ora possa ficar aqui, ou então ela sai daqui, a ligação dupla, e ela vem para cá. No que ela vem para cá, essa ligação dupla vem para cá. E do que a ligação dupla veio para cá, essa aqui passa a vir para cá. E aí você tem essa situação do lado. Isso é a ressonância, que a gente já mostrou já na aula passada. Ressonância de elétrons, porque os elétrons vão saltando de um orbital para outro. E aí, como existe essa ressonância dos elétrons passando de um orbital para outra, é muito comum que você represente o benzeno dessa maneira aqui. Ó. Ou seja, como um desenho, né, com desenho, né, geométrico, com 6 pontas e com uma circunferência no meio, para indicar essa situação. Mas o que acontece, na verdade? É que, ora, esse orbital... Deixa eu só fazer agora uma coisa aqui. O que acontece é que esse orbital aqui, ó, ora ele se liga com esse, ou seja, ele se junta com esse, ora ele se junta com esse. E ele fica para lá, vai para cá, liga com um, vai para cá, liga com o outro. Esse aqui é a mesma coisa. Ora vem para cá, liga com esse, ora vai para lá, liga com o outro. E aí você acaba tendo ora ligação dupla aqui, ora ligação dupla aqui. Ora ligação dupla aqui, ora ligação dupla aqui. Ora ligação dupla aqui, ora ligação dupla aqui. Bem, aí você vai fazer tudo. Ótimo, beleza. E isso serve para químio. Pelo amor de Deus, me esclarece. É uma boa pergunta isso, né? Para que você precisa falar isso? Para que vai mudar minha vida nisso? Olha só.
Qual que é a importância da hibridização da ligação pi? Para a visão. Todo mundo sabe, ou pelo menos, imagino eu que todo mundo na família já falou que comer alimentos com coloração laranja faz bem para a vista, ou comer cenoura faz bem para a vista. Alguém de vocês não tinha ouvido? Ou só eu que ouvia dos meus avós? Já ouviram isso daí? Não? Então, isso é coisa de. Formiga eu nunca ouvi, bicho. Mas a minha avó, você entende? Sempre falava: come cenoura que faz bem para os olhos. Come cenoura, alimento com coloração laranja, come que faz bem para as. Ela falava: faz bem para as vistas. Mas por quê? E ela tinha razão mesmo. É um conhecimento empírico que vem, né, dos antigos. Assim como formiga deve ter também, a formiga deve ter algum componente que, que deve remeter ao que eu vou falar para vocês. Veja bem o seguinte: a cenoura tem um componente que é chamado de beta-caroteno. Beta-caroteno é essa molécula. Olha a quantidade de ligação dupla que tem aqui. Ou seja, em cada um desses pontos que eu estou colocando no laser, tem um átomo de carbono. Em cada átomo desse daqui de carbono, ops, em cada átomo desse aqui, olha, de carbono, eu tenho, cada átomo desse daqui de carbono, eu tenho um orbital PZ. Então, em cada átomo desse aqui, eu tenho um orbital. Ah, meu filho, faz isso não. Cada átomo desse daqui eu tenho um átomo de carbono. Então, eu vou ter um orbital PZ. Então tem aqui. Tem um átomo de carbono que tem um orbital PZ. Aqui eu tenho outro átomo de carbono que tem um orbital PZ. Aqui eu tenho outro átomo de carbono que tem um orbital PZ. E o elétron fica movimentando aqui, ó. Sai daqui para cá, daqui vem para cá. E essas ligações duplas, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui. E vai caminhando. Isso aí é uma estrutura absolutamente cheia de deslocamento de elétrons. Esse beta-caroteno que está aqui na cenoura, quando você ingere ele sofre um processo de transformação no seu organismo, a bem falar, no fígado, por enzimas. E ele é convertido naquilo que a gente chama de retinol. Beleza? Retinol é essa molécula aqui. Perceba que o retinol é uma molécula menor, ou seja, a enzima do fígado, ela faz o seguinte, ela quebra a molécula no meio. Gera dois retinóis. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, veja, esses retinóis são eles que são a vitamina A. Então, a vitamina A que está na cenoura, na verdade, ela é um precursor. Lá na cenoura você não tem a vitamina A. É exatamente a vitamina A. Você é o precursor da vitamina A. Você toma o precursor que é o beta-caroteno, ele sofre uma ação no fígado, sofre a quebra da molécula, gera duas vitaminas A, que é o retinol. Esse retinol, né, ele cai no seu sistema circulatório. Cai no sistema circulatório. Nesse processo de cair no sistema circulatório, ele vai sofrer a ação de enzima chamada de retinol, isso nos olhos, porque o retinol cai no sistema circulatório, vai passar pelo seu organismo, vai chegar até os olhos, e nos olhos você tem uma enzima chamada de retinol desidrogenase. Esse retinol desidrogenase faz o seguinte, ele oxida esse grupamento aqui, e vai transformar num grupamento cetona. Você vê, é simples a mudança. Ele transforma um grupamento álcool em um grupamento aldeído. Vocês vão ver isso daí mais em orgânica mais para frente. E essa mudança transforma o retinol em retinal. 11-trans-retinal. Muito bem. Isso aqui acontece nos olhos.
Veja bem, ainda nos olhos. Esse 11 transretinal e o 11 transretinal, aqui está em vermelho, aqui, lá nos seus olhos, tem uma enzima chamada retinol isomerase. Tudo nos olhos. Olha, aqui, retinol desidrogenado está nos olhos, transforma o retinol, que é a vitamina A, que foi transformada, o retinol foi produzida pela ação aqui do fígado sobre o beta-caroteno. O retinol cai no sistema circulatório, vai chegar nos nossos olhos. O retinol desidrogenase vai provocar essa alteração na molécula, pequena alteração. Essa pequena alteração gera o 11 transretinal. Transretinal, isso aqui, o 11 transretinal. Sobre a ação de uma outra enzima dos olhos, chamada de retinal isomerase, o que acontece? Ele transforma de trans a molécula, depois eu vou fazer mostrar para vocês o que é isso. Deixa eu desenhar que eu já consigo fazer isso. Eles conseguem transformar essa molécula aqui. Você tem um hidrogênio aqui, ó, e você tem um hidrogênio aqui. Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Transretinal, por isso, porque os hidrogênios ficam de lados opostos, ele gera essa aqui, cis. Os hidrogênios ficam do mesmo lado. 2 hidrogênios aqui do mesmo lado. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Justamente por causa da hibridização. É justamente por causa da hibridização e da presença dos carbonos, aqueles orbitais Z que estão aqui, ó, que permite deslocamento desses elétrons. Tem hora que o orbital que está aqui, o Z, ele se combina com o orbital desse carbono, e tem hora que ele combina com esse. Quando ele combina com esse, gera essa dupla. Quando esse carbono não combina com este, combina com esse anterior aqui, a ligação dupla não vai ser aqui, vai ficar aqui. Só que este movimento do orbital, ora combinar com aqui, ora combinar para cá, faz com que o hidrogênio possa sair daqui de baixo e ir para cima, ficando dessa maneira. E você vai gerar o 11 cis-retinal. Saiu de trans para o cis. É unicamente esse cis-retinal que entra em contato na retina com uma substância chamada opsonina. Opsina, aliás. Opsina é uma proteína. Essa proteína, ela se gruda a essa 11 cis-retinal e forma essa molécula aqui. Então, essa opsina é uma proteína grande e aqui está a molécula do 11 cis-retinal. Essa mistura toda chama de rodopsina. Rodopsina. Essa rodopsina está repleta na nossa retina. Rodopsina é a ligação do 11 cis-retinal com a proteína que está nos nossos olhos, na retina dos nossos olhos, que gera essa rodopsina. O que acontece? Quando entra a luz nos seus olhos, quando você vê alguma coisa, a luz provoca imediatamente uma alteração da molécula do cis-retinal. Ela muda isso aqui de cis para trans. Quando você provoca essa mudança, você dispara um sinal elétrico no seu cérebro e você consegue ver. Se não tiver luz, você não consegue ver. Não consegue fazer essa mudança de cis para trans. E outra coisa, quando a luz entra, muda de cis para trans, você quebra essa ligação. A opsonina, que é uma proteína da retina, se solta virou trans, né? Se solta do transretinal. O transretinal volta novamente a interagir com o retina isomerase que está na retina, gera cis-retinal, o cis-retinal novamente interage com a opsonina, formando esse rodopsina. E aí mais luz, e aí fica nesse circuito. Olha o que acontece se a gente não tiver vitamina A no nosso organismo. Você não vai ter 11 cis-retinal, você não enxerga. E olha o grau de complexidade de uma visão. Eu estou falando de uma química da visão. Olha a complexidade que nós temos para nós termos um impulso elétrico,
para você conseguir ver, porque senão você não consegue enxergar. Qualquer uma dessas proteínas, tanto essa proteína, que é a opsina, seja essa, que é uma enzima chamada de retinoisomerase, ou as outras, qualquer defeito nessas, você pode ter prejudicado a sua capacidade de visão. É ou não é coisa de Deus um negócio desse? Porque você não vai. É um negócio absurdo. Uma coisinha que não funciona direito, tu tá ferrado. Você não enxerga nem a pau. Compreender a importância de você ter uma hibridização e de você ter um sistema de movimentação de elétrons, de uma ligação dupla? Agora você pode falar assim para mim: pô, agora tudo bem. Vou estudar até com mais gosto hibridização. Porque estudar hibridização sem saber para que serve isso é complicado. Mas serve para isso. Se você não tiver hibridização, você não consegue enxergar. Né? Você não consegue enxergar, você tá entendendo? Isso é uma química da visão. E nós estamos falando de um detalhe, né, que começa desde o momento que você se alimenta, que gera um medicamento, que tem uma substância, que sofre um processo de atuação no fígado, que quebra a molécula, que gera uma vitamina, que vai para a visão, vai para os seus olhos, desculpe, que lá dentro tem uma enzima, uma proteína, em quantidades pequeniníssimas, que faz uma pequena mudança, uma pequena mudança na molécula, suficiente para fazer com que uma proteína se ligue nessa parte aqui, se ligue nessa parte. Quando ela se liga nessa parte, lógico, quando você se liga nessa parte, aliás, ainda não está aqui na se liga não. Aqui você tem, né, se liga, ela causa a isomerase, causa uma alteração aqui nessa ligação aqui. Primeiro nessa ligação. Causou uma alteração nessa ligação, transformando de transbacis. E é justamente essa alteração de transbacis que permite aí sim a molécula interagir aqui nessa parte. A molécula da proteína que é a opsina. Se não tiver essa alteração, olha que detalhe, se não tiver essa mudança, que essa mudança só pode porque existe hibridização e também a movimentação dos elétrons, essa mudança de dois hidrogênios separados de um lado para o outro para dois hidrogênios do mesmo lado, é que a opsina se liga aqui nessa parte. Se não tiver isso, se acabar com essa isomerase, você não enxerga. Não enxerga, porque para você enxergar, você precisa ter essa rodopsina, precisa ter luz, que vai fazer com que esse posicionamento cis dos hidrogênios vire para trans, e você desencadeia todo o processo elétrico na sua visão. Vai chegar no cérebro. E volta tudo, porque você libera a opsonina, a opsina, libera o 11-transretinal, o 11-transretinal volta a reagir com a retinal isomerase da retina, gera o 11-cis-retinal, o 11-cis-retinal vai interagir com a opsina novamente, vai formar a rodopsina, que novamente interage com luz, e aí vai nesse ciclo. E você enxerga. Falta de vitamina A nos olhos causa cegueira. Beleza? Eu deixo para vocês fazer isso daí, bicho, porque eu não vou fazer não. Tem umas formigas, diz que é prato exótico esse negócio aí. Umas formigas com como que eu vou falar isso? Uma parte traseira grande, você tá entendendo? Eu não sei como chama aquele negócio, não. Eu nem sei como chama, tem gente que sabe o nome daquela formiga. É uma formiga com uma... Tem, tá na... Isso. Diz que é bom. Nunca comi, não. Diz que é bom, não sei não. Gente, eu não sei se é tanajura, não. Acho que é outro nome. É isso aí. Bem, aí nós vimos aí a teoria, né, para nós acabarmos. Nós vimos aí a teoria de valência. É uma teoria que você está trabalhando com mecânica quântica para poder falar sobre um pouquinho sobre geometria.
Aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura de Lewis do oxigênio. Pode verificar que, se você olhar essa molécula aqui, você não encontra elétrons desemparelhados. Se você não tem assim, elétrons sozinhos, né? Você tem pares de elétrons. Pares. Você não encontra um elétron sozinho. Quando você tem pares de elétrons, os elétrons acabam se movimentando com spins contrários. E se você tem pares de elétrons com spins contrários, a molécula não era para responder a um campo magnético. Mas se você pega o oxigênio, eu até mostrei esse vídeo para vocês. Posso colocar aqui de novo para vocês verem. O oxigênio, ele se liga, ele gruda aqui no polo do campo magnético. E isso é porque, na verdade, o oxigênio não tem, a molécula de oxigênio não tem essa configuração, ela tem esta configuração. Mas essa aqui não está de acordo com a teoria de Lewis. Não está de acordo com a teoria de Lewis. Não está também de acordo com a teoria da ligação de valência. Então, eu preciso ter uma outra teoria, que é a teoria dos orbitais moleculares, que permite eu explicar, né, o que acontece aqui. Eu nem sei se vocês vão conseguir escutar, né? Frostbite Theater presents Cold Cuts, no baloney. Just science. O que importa Hi, mais I'm Joanna. And I'm Steve. And this is a test tube of liquid aqui. nitrogen. And this Ela está com is a nitrogênio test tube of liquid oxygen. e ele está com Let's see what oxigênio. happens when we pour the liquids past the poles of a strong magnet. Okay. Ele está falando que Now, vai ver o liquid que vai nitrogen acontecer. isn't normally magnetic, but each of the Colocando nitrogen nitrogênio molecules no- acts like a tiny polo e magnet when oxigênio no it's polo. exposed to a magnetic field. This effect is known as diamagnetism. That's just a fancy way of saying that each of the nitrogen molecules is repelled by the magnet's magnetic field. So, when I pour the liquid nitrogen past the magnet's poles, it doesn't look like anything special happens. The nitrogen just falls past the magnet. That's because the diamagnetic effect is very weak, so we don't normally observe it. All materials are at least slightly diamagnetic, but because the effect is so tiny, we don't normally notice it. Just like nitrogen, oxygen isn't normally magnetic. And just like nitrogen, each molecule of oxygen behaves like a tiny magnet when it's exposed to a magnet's magnetic field. Oxygen behaves differently than nitrogen, though. The way oxygen behaves is called paramagnetism. That's a fancy way of saying that each molecule of oxygen is attracted to a magnet's magnetic field. So, when I pour the liquid oxygen between the poles of the magnet, it sticks. And we can even make a little bridge out of liquid oxygen that'll stay there until the oxygen finally boils away. Thanks for watching. I hope you'll join us again soon for another experiment. Let's try that with liquid nitrogen at the same time. Okay. Ah, hey, more. Pois é. Realmente nós precisamos estudar uma teoria para isso, para poder explicar isso. E não é a teoria da camada de valência, ou a teoria da ligação de valência, e nem a teoria dos pares de elétrons, da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que vão permitir explicar isso. É uma mecânica quântica, é verdade, mas é uma outra visão de uma mecânica quântica, tá? Que não é uma visão localizada como a gente estava vendo antes, pares em algumas partes da molécula, mas a gente vai ter uma visão total da molécula. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que vou demonstrar depois, que é possível você, para manter um átomo ligado com outro, você ter apenas um
elétron. Você não precisa ter 2 elétrons. Exatamente. Você tem, no caso, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente desenhar o diagrama de energia do oxigênio, você vai ver que na molécula de oxigênio você tem elétrons separados, eles não estão juntos. E ele responde lá. Quando você tem o nitrogênio, os elétrons estão juntos, ele não vai responder. Então, essas coisas, a gente só consegue fazer isso usando uma outra teoria. Uma teoria que vê a molécula como um todo, não uma molécula como a gente estava mostrando lá, partes dela. Você tem que olhar ela como um todo, onde eu vou mostrar para vocês que um único elétron é capaz de fazer uma ligação química. Você não precisa ter 2 elétrons. Agora, você imagina o seguinte, você falar para uma pessoa que um elétron só, meio elétron é capaz de fazer uma ligação. Ninguém vai entender isso, pô. Então, só a mecânica quântica para explicar isso. Mas isso daí nós vamos ver na próxima aula. Então, o que a gente viu hoje? Hoje eu falei um pouquinho para vocês, acabei um pouquinho de falar sobre geometria molecular baseada numa teoria da repulsão dos pares de elétron camada de valência. Falamos um pouquinho que era um número estérico, que na verdade é o número de elétrons, de pares de elétrons que estão em volta do átomo central. Depois eu falei sobre polaridade, né? Essa polaridade ela é definida em função da eletronegatividade dos átomos que estão se ligando. Não é verdade que as moléculas que apresentam ligações polares, que por então serão, né, moléculas polares, tem que fazer uma somatória de todas essas interações de polares para ver se a molécula é ou não é polar. Moléculas polares gostam de água, moléculas apolares não gostam de água. Então, óleo são grupos de moléculas apolares e água são moléculas polares. Então, etanol é um exemplo de molécula que gosta de água. Etanol também é uma molécula polar. Vimos também, depois disso, um pouquinho da teoria de ligação de valência, né, que está baseada na combinação de orbitais atômicos por meio da mecânica quântica. Nós temos que combinar, nós temos que sobrepor um orbital sobre o outro. Só que quando a gente sobrepõe um orbital sobre o outro, a gente consegue explicar algumas coisas, mas não consegue explicar a geometria. Para a gente explicar a geometria, a gente precisa... Bem, quando a gente sobrepõe um orbital com outro, a gente pode até entender o deslocamento da nuvem eletrônica ou da densidade eletrônica para o átomo mais eletronegativo. Mas a gente não consegue explicar a geometria. Essa geometria a gente só consegue explicar olhando a hibridização. Temos que olhar a hibridização. Só que a teoria de ligação de valência não explica a questão das respostas de algumas moléculas para ações do campo magnético. Aí é onde a gente vai ver uma outra teoria, que vai ser a teoria dos orbitais moleculares, que a gente avisa é maior. Você vai olhar a molécula de uma maneira total e não fica olhando só em grupos de átomos lá que estão se ligando. Tudo bem? Espero que a aula tenha sido interessante. Mostrei para vocês por que nós enxergamos. Acho que é interessante vocês saberem que a hibridização é a química, né? Enfim, né? Graças a Deus, tudo que vocês observam tem química. Desde da visão, né, até o que você está olhando aí, seja no computador, seja numa plataforma de madeira, seja num plástico, tudo tem química. Apaixone-se pela química. Boa sexta, bom sábado e bom domingo, bom final de semana para vocês aí. Boa noite. Agora, o Guilherme abandonou a gente, casou. Vou ter que puxar um companheiro aqui, né? Pra gente jantar agora. Boa noite aí pros senhores. Boa noite, Clarissa, Lucas, Damião, Nicolas, Ângela, Priscila. Boa noite aí, bom descanso pros senhores aí. Se tiver alguma dúvida, estou aqui, hein? Boa noite, Clarissa, já saiu. A minha também.
Boa noite, Priscila. Ângela. Falou, Moniel. Até mais. Pode falar, Lucas. Sim. Isso. Isso, exatamente. Que é o retinol. Aí essa vitamina A, necessariamente. A vitamina A não está, quer dizer, no alimento está, a gente chama o precursor da vitamina, mas a vitamina não está lá. Você tem que comer, seu organismo vai processar no fígado, ele vira a vitamina. Exatamente, não existe vitamina. Assim, existe um precursor da vitamina lá na cenoura, mas se você comesse a cenoura e a cenoura não passasse pelo fígado sofrendo todo esse processo, não teria vitamina, entendeu? Então existe um precursor da vitamina. Agora, falar que a cenoura não tem vitamina, ela tem um precursor da vitamina. Ela não tem a vitamina é retinol. Lá não tem retinol, tem o beta-caroteno. As pessoas falam equivocadamente, beta-caroteno é a vitamina. Não, não é beta-caroteno, ele é o precursor da vitamina. Entendeu? Pois é. Boa. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu nunca olhei nesses frascos, mas pode sim. O mais inteligente, Lucas, né, que eu acho que essas empresas deveriam fazer na vitamina A, é colocar beta-caroteno, você ingere beta-caroteno e vai sofrer o processo que precisa sofrer para virar retinol. Se você ingere retinol, esse retinol precisa estar de alguma maneira protegido para que as alterações que sofram no fígado possam liberar o retinol, você está entendendo? Então, em geral, não vai estar lá o retinol, vai estar o retinol protegido de alguma maneira para poder, ao passar pelo fígado, ele vai ficar desprotegido, mas ele já passou pelo fígado, aí ele vai ser absorvido, vai entrar no sistema circulatório, vai até os olhos. Tudo bem? Mas você fez uma pergunta interessante, porque se você tem pessoas fazendo formulação farmacêutica e não tem esse cuidado, você pode acabar ingerindo um medicamento que, na verdade, não vai fazer efeito nenhum. Ele pode sofrer outras modificações que não teriam, mas ele perderia a finalidade de interagir com aquelas enzimas que estão nos olhos, entendeu? Ou ele quebraria nesse sentido, ele sofreria alterações no fígado, mudando a molécula, entendeu? Não que a molécula poderia até sofrer uma quebra, mas é mais fácil sofrer alterações em algumas partes da molécula, né? Então, se você tem aqui, cadê? Tá aqui o retinol. Se ele passa, por exemplo, passou o beta-caroteno no fígado. Se você pega o retinol, toma o retinol, provavelmente essas hidroxilas aqui vão sofrer reações. Provavelmente. Só que elas não podem sofrer reações lá no fígado, porque ela tem que chegar lá na retina e sofrer a ação do retinol desidrogenase. Então, se esse OH tiver com problema, a vitamina A que você está tomando, olha só, se você tomou retinol, caiu lá no estômago, foi para o fígado, sofreu alteração, esse OH sofreu uma mudança, e essa mudança não aconteceu lá na visão, né? Não aconteceu lá na visão, para poder gerar essa mudança aqui, então, gerando, né, um grupo álcool para o grupo aldeído,
não adiantou de nada, porque você precisa ter. Essas mudanças são necessárias, né? Para que você depois. Por que é importante essa mudança? É justamente esse grupo aqui que vai interagir com essa aqui, ó, com essa proteína, que é a opsina, para gerar a rodopsina. Mas só vai gerar isso o quê? Se haver essa mudança aqui, de trans para cis. Se não tiver essa mudança, não interage. Tudo bem? Então, se você toma retina, eu vou te dar um outro exemplo. Quando você toma vitamina C, tem muita gente eu vou falar de uma outra coisa, que não é nem de transformação, é de transformação também, né? Vitamina C. Se você vai ver no mercado, tem uma quantidade absurda de vitamina C, com uma quantidade de dosagem também muito diferente. Você tem vitamina C de 500 miligramas, você tem vitamina C de 1 grama, você tem vitamina C de 2 gramas. E aí você fala, pô, vou tomar vitamina C pra caramba. Já compra 200, você compra aquela de 2 gramas. Porque tem mais e você acha que você vai ficar mais protegido. O que acontece? O nosso organismo tem uma capacidade de absorver vitamina C. Não adianta você ficar colocando 2 gramas, 5 gramas. 500 gramas é o suficiente para você absorver a quantidade que você precisa. Tá entendendo? Então, o que acontece a pessoa que compra 1 grama, 2 gramas? Claro, viu, Lucas? Tem pessoas que estão doentes, às vezes você precisa de uma quantidade maior, então ela precisa ter no sistema dela, circulatório, uma carga maior de vitamina C. Mas uma pessoa que ela não tem deficiência de vitamina C e está tomando vitamina C para poder se proteger, você não precisa ficar tomando 2 gramas. Você está tomando 2 gramas, está jogando dinheiro fora, porque você ingere a vitamina C e você vai absorver aquilo 40%, 30%, e o resto você vai jogar fora. Você está dando dinheiro para a indústria farmacêutica. Assim, é que o organismo não consegue absorver toda a vitamina. Você toma uma carga alta para ficar uma quantidade assim, razoável de substância no seu sistema circulatório para que as células possam absorver isso, né? Para que possa ter absorção desse material, dessas moléculas. Mas o nosso organismo tem uma quantidade de vitamina C que absorve. Claro que você vai absorver e tal, mas parte vai embora. Você vai excretar na forma de urina. Vai fazer xixi com um monte de vitamina, na verdade, com subproduto de vitamina C. É isso que acontece quando você fica comprando medicamento com altas concentrações. 500 miligramas é altamente suficiente. Não precisa ser de... Claro, tem casos e casos, né? Tem gente que tem deficiência de vitamina C. Aí é outros 500. Então, o retinol não é uma questão de dosagem. Eu estou falando que não adianta você tomar retinol se ele vai sofrer uma ação no estômago e aí não vai chegar lá. Então, provavelmente, essas vitaminas para a visão, a vitamina A, são ou o beta-caroteno ou você tem o retinol que tem uma alteração molecular para chegar no estômago, passar pelo estômago, chegar lá no fígado, sofrer a transformação lá no fígado gerando retinol, entendeu? Entendeu, Lucas? Seria um... Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Você imagina, poderia ser... O retinol não é esse. Poderia ser, por exemplo, uma alteração aqui na molécula. Então, seria uma outra molécula. Uma alteração aqui nessa molécula, em que, quando você tomasse essa outra molécula, que não se chama retinol, essa outra molécula chegasse no fígado, ela sofreria transformação e voltaria a ser retinol, que é essa aqui, ó. E aí esse retinol cai no sistema circulatório e vai passar por todos os processos. Entendeu? Ela é uma outra molécula, sim, porque você fez uma alteração na molécula. Mas pode ser o retinol do jeito que você está vendo lá, com uma alteraçãozinha
do jeito que eu mostrei para você, mas no canto da molécula, para proteção daquele grupamento OH ali. Beleza, Lucas? Bom final de noite para você. Boa sexta. Bom final de semana. Disposição aí. Encerrando a aula de hoje.